Olá, olá! Estou aqui novamente para mais um resuminho de Câmara. Hoje a gente está aí com 4 projetos diferentes para conversar. Dois para a gente conversar mais, dois só para vocês ficarem informados mesmo do que está acontecendo. E um requerimentinho aí bem interessante. Gente, quando eu falo dos requerimentos interessantes, eu queria só deixar claro para vocês que tem muito requerimento que acontece. Mas a maioria das vezes os requerimentos são coisas mais gerais, assim, tipo, uma limpeza de via, um corte de mato, uma coisa. Mas o de sempre, sabe? A gente tem muito requerimento. Mas eu não vou ficar aqui falando pra vocês cada corte de mato que os vereadores pedem, né? Até porque tem muitos assuntos mais interessantes e isso aqui o foco é ser um resumo mesmo. Então vamos pro interessante. Enfim, o requerimento que eu queria conversar com vocês é o requerimento da gratuidade de ônibus para o segundo turno. Foi um requerimento feito pelo Vela. E nele ele pede, né, conforme a decisão recente do STF, que seja dada gratuidade pela Viva Pinda nos transportes de ônibus para que as pessoas consigam votar, principalmente as pessoas que estão aí em situações financeiras complexas, né? Desemprego batendo na porta forte, não é mesmo? Mas enfim, esse requerimento eu queria adiantar para vocês já a resposta deles, porque como o PSOL já fez esse requerimento no fim da semana passada, mais ou menos, a gente já teve a resposta. Então já adianto para vocês que não vai ter. A Viva Pinda e a prefeitura entraram em diálogo e disseram que isso não está dentro do orçamento, não foi planejado, piriri pororó, aquela coisa toda. O que é interessante depois da prefeitura ter gasto vários milhões, né, com a Viva Pinda, que não estavam planejados, para salvar a Viva de falir, né? Então, assim, triste, né, que a Viva não ceda um dia de gratuidade, considerando todos os perrecos que a prefeitura já salvou ela. Além disso, a gente teve 4 projetos de lei. Dos 4, 2 são de denominação de via, um do CAL, que denomina uma via no Mandu, e um do Magrão, que denomina vielas do Viver Melhor. Viver Melhor, isso mesmo. Denomina vias no conjunto Viver Melhor. Denominação de via não tem nada muito o que falar, né, gente? É só colocar nome em rua e vida que segue, não tem nada de tão interessante assim pra gente ficar aqui comentando. Não conferi quais são os nomes, mas, gente, isso aí toda semana tem alguma, então não se preocupem com isso. No máximo, o pessoal que mora nessa rua aí, pesquisem quem é essa pessoa que tá denominando a sua rua pra ver se é uma pessoa legal. Vai que estão denominando sua via com nomes zoados de pessoas péssimas, né? Só isso mesmo. A gente teve aí um projeto de lei de iniciativa do prefeito, que é de crédito adicional suplementar especial, que nada mais é do que modificação orçamentária, tira dinheiro de um canto, coloca em outro para fazer aquela readequação. Essa readequação eu não sei muito bem o que sentir. Vou explicar para vocês o que é, tá? É uma adequação de 2.600.000. As duas são dentro da pasta da educação, né? Tipo, tanto da onde vai sair quanto para onde vai o dinheiro. E vai sair de um conceito lá dentro do orçamento todo, que é de criação de novas vagas em creche. Então, você está tirando 2.600.000 da criação de vagas em creche. Esse dinheiro saindo dessa pasta, ele está indo para compra de materiais escolares, porque argumenta o prefeito que tem uma demanda alta de alunos para o próximo ano, então é um valor a mais que se precisa para compra de materiais escolares. Beleza, eu não tô questionando que esse dinheiro seja necessário na compra de material escolar, tá? Não sou capaz de opinar, acredito que eu teria que ver licitação, ver contrato, ver tudo, quantidade de aluno. E isso eu não duvido que a prefeitura esteja fazendo, direcionando. É bom dar aquela conferida nos contratos e tudo e tal, né? Mas, gente, me dá uma certa aflição numa cidade que já tem tanto déficit de vaga para creche
que a gente esteja tirando justamente dessa pasta, sabe? Será que não tinha outro lugar para tirar esse dinheiro? Sabe? Eu fico bem aflita, e você que tem uma criança que não tem vaga na creche e que tá aí, tipo, sei lá, ficando com a tia porque você precisa trabalhar, provavelmente você também fica aflita com isso, sabe? Eu tenho certeza que Pindamonhangaba tem lugar de onde tirar dinheiro que não seja, sei lá, criação de vaga em creche. Mas vamos seguir, né? Decisão triste aí. E foi aprovado, por unanimidade. Opa! Ih, contei projetamentos, mas tudo bem. Temos 5 projetos então. Bora lá. A gente teve aí um projeto que, não sei se vocês lembram, da semana passada, da semana retrasada, da outra semana que eu fiquei falando o tempo inteiro sobre aquele raio daquele projeto da informação para gestantes que o Norbertinho tinha proposto. Então, esse projeto mesmo. Ele foi reproposto e foi votado, mas ficou bem ruim. Desculpa falar. O primeiro projeto eu tinha adorado, eu já falei pra vocês 1000 vezes que eu adorei aquele projeto, que ele falava sobre violência obstétrica e falava sobre a necessidade de informar as gestantes, era mais obrigatório para hospitais públicos, e aí tinha aquela confusão se ia ser obrigatório ou se não ia ser para hospitais privados, enfim. Acontece que agora o projeto não fala sobre violência obstétrica, então o Norbertinho cedeu para o Israel nesse ponto. Então, como o projeto ele era todo fundamentado em violência obstétrica, a própria leitura do projeto fica prejudicada, porque parece que virou um Frankensteinzinho, parece que só foram arrancando as palavras, sabe? Tipo assim, não falaram sobre violência, mas parece que ficou... Sabe quando fica aquele vácuo, assim, de tá faltando alguma coisa aqui, que tava antes e agora não tá mais? Ficou ruim, a leitura tá estranha do projeto, começa por aí. E o projeto, tipo, agora não é obrigatório mais pra ninguém. Não é mais obrigatório nem pra prefeitura. Então, pra que serve um projeto que é pra criar a alternativa que a prefeitura já tem? Foi reapresentado por reapresentar mesmo. Pois é, Pindamonhangaba, né? Bora lá. Aí a gente teve um quinto projeto, que esse foi meio de surpresa, que foi uma inclusão. Deixa eu explicar pra vocês o que é inclusão, porque eu acho que eu ainda não conversei com vocês sobre inclusão. Inclusão é quando um projeto é enviado pelo prefeito, o prefeito fala, olha, isso aqui é meio urgente, eu preciso que vocês votem isso aqui com uma certa celeridade, e aí a Câmara pega e vota num rito um pouco mais rápido. E aí ele tem um limite de 45 dias para votar um projeto, beleza. Acontece que essa urgência, ela não desfaz dos princípios básicos do legislativo. Um deles é o da publicidade. E na Câmara de Pinda, a gente tem muito pouco preso pela publicidade, me parece. Porque toda vez que chega um projeto e o prefeito fala, ó, gente, eu preciso que inclua, eu preciso de celeridade, eu preciso que isso aqui passe rápido, eles votam sem dar publicidade, então quem tá assistindo a sessão não sabe o que o vereador tá votando. Então eles vão lá, projeto tal, que fala sobre criação de vaga, que é esse o caso, né? Que fala sobre criação de vaga de professor de educação física e artes. A gente não sabe se a criação de vaga é para terceirizado, se é para concurso, se é para isso, se é para aquilo. A única informação que a gente tem é o que os próprios vereadores falam na tribuna, porque a gente não tem acesso a esse projeto. Então aconteceu isso novamente. Mas vamos lá. Projeto, nesse caso, a nossa esperança é que esse projeto sirva para parar de terceirizar professores, porque em Pinda a gente tem aí uma categorização, né, de professores. Então, tipo, é como se professor de artes e educação física fosse professor de segunda classe. Então, é terceirizada por empresa, e aí a empresa, tipo, tem os métodos de seleção que a gente não consegue identificar direito como funciona, e aí isso cria aquela possibilidade de favorecimento. Não tô dizendo que tenha, mas a possibilidade existe. Enfim, temos aí essa situação toda. Então, me parece
que esse projeto é interessante nesse sentido de não deixar mais esses professores sendo terceirizados e criar concurso. Mas a gente precisa ter essa cautela de que esses projetos, eles podem ser bons, eles podem ser ruins e a gente não sabe. E a gente simplesmente não tem esse acesso a essa informação porque o projeto é votado sem a gente ver eles. Ah, Giovana, mas o vereador viu e a função é dele. A função de votar é dele, nisso eu concordo. Mas a população participar do processo legislativo também é importante. Quem controla os controladores, né? Então, a população olhar para um projeto e falar, gente, esse projeto é ruim, e aí poder opinar sobre o projeto e falar, gente, vamos votar contra isso aqui, porque isso aqui tá uma porcaria. Esse meio de campo, assim, entre vereador e população é feito pela publicidade. E quando não é feita publicidade, a gente tem uma possibilidade alta de que sejam votados projetos ruins. Então, não é maneiro isso de votar projeto assim, sem nem publicar. O argumento que se usa na Câmara é que a publicação acontece depois da leitura. E como nesses projetos que são muito urgentes, a leitura é feita na mesma sessão que a votação, isso não seria possível. Mas no processo legislativo, quando você olha o regimento interno da Câmara, o que acontece? A coisa é feita por fases. Então, é leitura no expediente, então eles têm que chegar e falar, foi proposto aqui um projeto que fala sobre tal, tal, tal. Aí, geralmente é isso, né? Leitura, publicação no site, que acontece mais ou menos no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte. Depois dessa leitura, o projeto vai para as comissões. As comissões vão analisar o projeto, falar, o projeto está dentro da lei, o projeto não cria distorções orçamentárias, o projeto... Enfim, todas as comissões que for necessário passar, né, que tem comissão de finanças, comissão de direitos humanos, comissão que analisa legalidade, né, enfim, várias comissões. Então, o projeto passa por essas comissões e depois ele é votado. Eu tô querendo entender, porque muitas vezes o projeto chega de manhã e é votado à tarde. Em que momento as comissões param e analisam com atenção, principalmente a comissão de finanças, gente? Quando tem projeto que cria gasto, como que a comissão de finanças tem tempo de analisar isso? E comparar, e bater com o orçamento, e pensar direito sobre o assunto? Tipo, provavelmente a comissão de finanças olha, lê e fala, beleza, tá ok. E aí, sabe? Isso tá sendo analisado de verdade? Minha impressão é que não. Enfim, mas assim, o projeto é bom, me parece. Ainda não peguei pra ler. Até porque, né? Mas parece que é ok. Mas eu acho que esse rito tá todo errado, gente. Tipo assim, o procedimento, ele não existe à toa. O procedimento existe para criar garantia. Isso é uma coisa que a gente sabe, assim, nas primeiras aulas do direito. Gente, a burocracia... É lógico que tem burocracia que é burra, beleza? Mas determinadas burocracias, elas servem para uma finalidade. E essa finalidade está sendo ignorada. A publicidade é, de certa forma, um procedimento que na cabeça deles deve ser uma burocracia desnecessária, mas ela tem uma função. E a função é que a população participe do processo legislativo, tenha tempo de cobrar, tenha tempo de falar, ei, olá, vereador que me representa. Eu gostaria que você votasse nesse projeto. Não, porque esse projeto é ruim. E ele é ruim por isso, isso e isso. E muitas vezes, os próprios legisladores não têm uma visão ampla, uma visão do todo dentro dos projetos. Tem projeto que ele parece bom por um lado, a gente percebe que ele é ruim quando a gente vai olhar por algum ponto de vista muito específico. E esse ponto de vista muito específico, quem tem muitas vezes é a população. Então, vamos respeitar aí o procedimento, vamos respeitar o regimento interno, vamos? Então vamos. Beijo, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Tchau, tchau.